incrível que pareça, boa tarde. Estou sentindo um astronauta. Por incrível que pareça, aí está dando para escutar tranquilo. Mesmo tendo dado uma palestra ontem, hoje estou nervoso como se fosse a primeira vez. Talvez seja meu lado perfeccionista, de mistura de canceriano com ariano. Canceriano com ascendente em Áries se torna muito decisivo. Quero trazer sempre o melhor, os colegas o melhor para... isso me rendeu muitos frutos quando trabalhei numa grande empresa, porque os trabalhos que me eram encomendados sempre tinham uma agregação de valor. E esse agregar valor é o que tento fazer em cada trabalho que faço no CIMES. Porque a gente tem um compromisso, não comigo, não com meu nariz empinado, sino que um compromisso com cada um de vocês. Cada técnica que é passada, ela pode acrescentar valores, acrescentar uma série de virtudes que podem ser mal utilizadas se não for orientadas na forma correta. E isso me obriga a ser o melhor possível para vocês. Ficar estudando. Ontem à noite, sendo que já tinha preparado isto tantos meses, como você me falou, a gente sempre dá mais uma olhadinha. Não sei se eu sou assim, ou todo mundo é assim, mas é o valor que se dá ao cliente. Em grandes empresas a gente tem essa virtude. A gente trabalha por processos, e cada processo, para que saia perfeito, tem que agregar valor ao processo seguinte. Desde que se inicia a etapa de compra de insumos, até que chega na mão do cliente. A mesma coisa com uma coisa material é feita também com uma palestra. Se vai agregando valor através do primeiro estudo, do primeiro conhecimento, do primeiro slide, e a partir de aí se vai desenvolver. Eu vou fazer um minutinho assim para poder começar esta palestra, que tem uma forma diferente de começar, tá? E vocês vão perceber. Centenas de anos atrás, dois habitantes de uma ilha chamada de Rapa Nui, conhecida posteriormente como Ilha de Páscoa, habitaram essas terras. Eles lutaram contra as adversidades de uma ilha que estava sendo devastada por eles mesmos, pela própria população, onde as hierarquias dominavam os seres humanos que ali dentro viviam. Nessa ilha, apenas ao redor dela, convivem 121 espécies das milhares de espécies de peixe, o que trazia uma certa falta de alimento para essa população. Mariscos, em qualquer lugar a gente pensa, uma ilha tem que ter mariscos, mas por ser de origem vulcânica, ela não conseguia ter esses mariscos e alimentar essa população. E em seus poucos quilômetros quadrados,
uma população que crescia, um meio ambiente que se degradava. Imaginem um planeta que se degradava. E essas pessoas lutavam contra elas mesmas. As hierarquias, para diminuir a população, tinham até oferendas humanas. Para diminuir a população masculina, se criavam torneios em que os homens mais jovens tinham que ir pegar os ovos do manutara, uma ave, e voltar com esse ovo intacto após nadar dezenas de metros e subir uma ladeira para entregar ao chefe da tribo. A ilha continuava se degradando. Mas dois seres que não aceitavam a situação tinham sonhos, pensamentos, sentimentos e atitudes de amor. Correram esses poucos quilômetros de ilha sempre em busca de como chegar ao continente. Mas como chegar ao continente se até as palmeiras tinham sido desbastadas para carregar essas enormes pedras? Então ficava apenas o sonho, apenas o sentimento e apenas as atitudes e apenas o amor. A partir de aí, eles perceberam de que há leis que não podem ser mudadas. E essas leis que não podem ser mudadas fazem parte de nós no dia a dia. Essas leis que não podem ser mudadas, fisicamente, podem ser mudadas através da parte de energia de cada ser humano. E elas sobrevivem ao tempo. E mesmo tendo separado fisicamente esses dois seres, mesmo renascendo umbilicalmente, se conectando através dos umbigos das gerações, cada um viveu sua própria vida. A energia vital se manteve através dos tempos, até que num momento determinado esses dois seres se reencontram. Centenas de anos depois, essas energias se encontrariam pela lei da atração, pela lei do juramento, pela lei do amor, pela lei de ter lutado contra as incertezas da vida, contra as incertezas de uma geração que eles não podiam mudar, de uma lei que não podiam mudar. E isso foi descoberto através de uma regressão de memórias feito na minha esposa e a mim. Duas pessoas que num momento determinado abandonam tudo. Se encontram pessoas que não queriam morar numa ilha e que queriam morar num continente, e que um queria o Oceano Pacífico, onde fica a Ilha de Páscoa, e o outro queria o Atlântico, para abraçar o continente. Essa é uma história real de regressão de memórias. Nós vamos estar destrinchando isso. Poderia ter trazido histórias reais de clientes, mas me tomei a liberdade e a desculpa de vocês de me permitir fazer essa introdução para mostrar como isso se realiza em uma forma positiva, como isso nos traz benefícios quando bem feito e quando bem direcionado.
O que influenciou tudo isso? Pode agora baixar? Pode passar. E agora, depois dessa novela das 8, vamos entrar realmente na parte da palestra. O que causou esse encontro dessas duas pessoas? Que são encontros similares, muitas vezes. Estava fazendo uma regressão com algo muito parecido. Em que uma pessoa com filhas maravilhosas, o outro com filhos maravilhosos, em idade que ninguém tem coragem de falar: estou indo, estou partindo, tchau, estou levando minhas filhas, porque encontrei o amor da minha vida. E a outra pessoa fala o mesmo. Como tentar explicar isso? É paixão? É amor? Para os mais racionais, é tesão? Tudo isso a gente encontraria diferentes, e até em forma pejorativa, palavras para qualificar. Mas quando temos a ferramenta da regressão de memórias, a gente encontra que realmente isso existiu. Quem faz da regressão de memória não tem medo da morte. Tem respeito pela morte, porque ainda sabe que tem missões a cumprir, tem que ensinar filhos, tem que ensinar netos, tem que colocar em prática todos os projetos que criou para si ou que ainda continua criando. Então, esse é o respeito. Mas quem sabe que nasceu nessa pedra e voltou a viver é eterno, porque o que falávamos ontem radiestesia, o corpo energético, ele tem nascimento, mas não tem fim. Ele morre no físico. Eu estava lendo, quando estava preparando esta matéria, uma parte de um poema sufi que fala: eu morri como mineral e me tornei planta. Eu morri como planta e ressuscitei como animal. Eu morri como animal e fui homem. Se a gente entra no contexto poético, a gente percebe que a gente já foi tudo isso. Como estamos constituídos? Estamos constituídos por 17 elementos químicos, por água, oxigênio, hidrogênio, etc. E tudo isso faz parte dos 4 elementos que constituem nós. Eles são perenes, mas a energia que está dentro de cada célula não. A energia que comanda, não. Em algumas, para não citar religiões, a cabine de comando energética se encontra na intuição, no chakra da intuição, no chakra entre as sobrancelhas. É aí que está nosso comando. Depois está o racional. Eles se comunicam, mas nunca estão de acordo. E esse é nosso grande conflito. Porque o racional não aceita vidas passadas, nem memórias passadas. Então a gente tem que trabalhar a regressão de memórias, que são 85% praticamente. A regressão de memórias acontece gestação, 0, 7 anos, 7, 14, 14, 21 anos. Esses 4 grandes períodos vão refletir o resto de nossa vida, com máscaras desse aprendizado, mas vão definir. É comum encontrar nas minhas terapias uma pessoa que teve uma perna quebrada entre 14 e 21 anos. Ele não necessariamente ao redor dos 42 vai ter a perna quebrada. Vai ter algo mascarado que pode ser
um curso que não está, uma faculdade que não está conseguindo terminar, um relacionamento quebrado, uma perda material grande. Então, se transmite ou se repete através dos tempos aquilo que nós criamos lá no passado. E o universo nos dá 3 vezes, 3 oportunidades para nós poder estar refazendo aquilo que deixamos de fazer. Se nós não tivermos amor entre 14 e 21 anos, que seria o natural ter uma namorada, para os homens uma namorada para as mulheres, e fomos podados por algum motivo, vamos ter dificuldades ao redor dos 42 anos, em que vamos, se estamos casados, vamos estar aprontando. Literalmente. Por quê? Porque ficou esse vazio lá atrás. E aí que entra a função do terapeuta. Quando Nelson estou necessitando ajuda. Por que está necessitando ajuda? Eu acho que não gosto mais da minha mulher, eu acho que não gosto mais do meu marido, eu acho que começa isso aí. Mas por que não gosto? Porque ficaram carências nessas épocas da vida. E essas carências têm que ser. E aí que entra o terapeuta, que está bem informado, vai perceber, em vez de você canalizar essa carência para terceiros, para terceiras, canalize e redescubre tua mulher, canalize e redescubre teu homem. É difícil? É extremamente difícil, porque você tem que mudar padrões. E muitas vezes quem vai no consultório é a mulher ou é o homem, mas dificilmente os dois. Aí que entra a radiestesia uma vez para tentar diminuir essa tensão. O que acontece? Se 85% da regressão de memória acontece dentro da vida atual, significa que 15% precisa realmente de ir à terapia de vidas passadas. O resto é mera curiosidade. Então, não todo mundo realmente precisa. Mas quando precisa, são aqueles encontros dessa história. Por que jogar tudo para cima? Por que perder casa, carros, bem? Por uma busca que para alguns é algo inútil. Por que sair de um país tão distante em busca de algo que não se sabe o que é, mas que sabe que existe? Aí que entra a regressão de memória. Isso aí que são as causas prováveis. Estava me esquecendo da tecnologia. Aí que existem as causas prováveis. Emoções. Todas as emoções. Quando a gente ama, ou quando a gente odeia, quando a gente sente fome, necessidades, quando é ferido, vai se entrando nas emoções. E as emoções entram nos 4 elementos. E os 4 elementos entram nos 7 chakras. E os 7 chakras entram nos 5 corpos. E aí temos um livro escrito. Esse livro escrito vai determinar o que vai acontecer na frente, se a gente não determinar o que queremos. Então aí que entra algo que ensino para meus filhos e ensino para as pessoas que me procuram. Como mudar isso, Nelson? A gente tem que primeiro usar o pensamento, segundo o sentimento e terceiro a atitude. Se a gente tem esses 3 elementos, nós não estaríamos aqui. Se todo mundo utilizasse esses 3 elementos, não precisaria mais existir os terapeutas. Porque o sentimento de pensamento tem que estar no momento racional. O sentimento na hora que realmente ele precisa. E a atitude tem que fazer parte dos dois. Mas o que fazemos?
Colocamos o sentimento na hora que está o pensamento. E o pensamento na hora que está o sentimento. Convido minha esposa para um jantar. E estou pensando na conta. Quanto que me vai sair? Então não é momento de colocar o pensamento. Acontece muito com algum tipo de pessoas que estão namorando, fazendo um amor delicioso e de repente percebe que tem um papel amassado em cima do criado mudo. Vocês sabem de quem tem esse perfil. Então, isso tem que ser alterado em todos nós. E por isso que em regressão de memórias é o trabalho, algo que é muito interessante. Astrologia cabalística não estuda. Aconselho vocês a comprar um livro de astrologia cabalística e começar a ver como que é a influência de cada signo na atitude da gente. E essa atitude vai ir melhorando porque nós temos. Eu, como canceriano, tenho meu lado ruim de canceriano e tenho o lado bom do canceriano. Como tenho meu ascendente em Áries, tenho o lado bom do Áries e o lado ruim do Áries. E tenho que trabalhar. O ariano, normalmente, abre caminho, mas não sabe cuidar da mulher. E a mulher ariana não sabe cuidar do homem. E sempre tem um monte de homem atrás de uma ariana. Mas não sabe cuidar. É um aprendizado. E assim temos o geminiano, assim temos o libriano, que sou 880. Então temos que ir, se começar a falar disso, vamos transformar isso em astrologia. Mas esse trabalho tem que ser feito, uma análise profunda de cada um, para poder estar analisando juntos terapias de vidas passadas. O que motivou essa história? O sentimento de liberdade. O sentimento de liberdade está escrito em todos os momentos do ser humano. Desde quando morávamos nas cavernas e víamos nossas sombras e nos assustávamos com nossas próprias sombras, esse sentimento de liberdade. O que motivou esse casal a se reencontrar quando poderia ter continuado tranquilamente? Porque eles viveram tanto a fartura do amor, como a carência de alimentos, como a carência de liberdade. Isso fortifica qualquer luta. Então essas foram as causas prováveis. E essas causas prováveis estão em todas as regressões. Uma causa provável no todo tipo de regressão, muitas vezes, Nelson, meu marido, antes bebia só uma cerveja no almoço. Agora bebo uma no almoço, 2 na janta, e por enquanto estou preparando a janta, ele bebe mais 3. Aí já virou vício. De onde vem isso? Então a gente tem que analisar se é um motivo de que ele não está gostando da mulher, se é um motivo que ele está com problemas no trabalho, se é um motivo de ordem existencial, ou se é um motivo de regressão de memória, em que essa pessoa envelheceu, está sentindo dores, muito machão, não está querendo contar que ele está com dores, porque machão não fala que tem dores. E ele está utilizando outro. E onde que entra o problema das dores e dos vícios em regressão? Entra em que pouco mais de 300 anos atrás, qual que era a anestesia? Quando alguém se feria, era um whisky, era uma bagaceira, e tomava a bagaceira por enquanto estavam costurando com linha de tripa de porco, porque aqui se desfaz. Então, a pessoa que estava sendo costurada nesse momento, será que vai ter algo suficiente para eu não sentir tanta dor?
e essa pessoa morre nesse momento, essa fonte de energia, quando encarna outras vezes, qualquer dor vai estar associando ao algo. A causa de felicidade também. O excesso de comida. Quanta gente foi trancada em campos de concentração, ou antes disso, ou morreram feridas em guerra, ou se aventuraram em navios e morreram de inanição. Então nunca mais vou passar fome na minha vida. Não quero passar por isto de novo. E morre com essa sensação de não querer passar mais fome na vida. Aí quando chega numa encarnação, o que faz? Compulsão, alimentação. Compra aquilo que é em excesso. Só que aí você tem que ter um cuidado, que a compra de excesso pode ser motivado por necessidades recentes entre os 0,7, 7,14 e 14,21. Uma pessoa que passou muita necessidade entre os 7 e 14 anos, com certeza, quando ele tiver um bem-estar econômico, não vai comprar um bife de 150 gramas. Vai comprar 1 quilo de bife para saber que tem bife. Se precisa de uma folha de alface, vai comprar já 2 folhas de alface, com medo de que vai faltar. Esses excessos são facilmente comprovados. E você vai analisando como eram teus pais, como eram teus avós, como eram as pessoas que te criaram. E você vai determinar tranquilamente o que provocou essas alterações que a pessoa está se queixando. Feridas, vida, fome, vícios, medo, prisão, uma ânsia de liberdade. Porque algumas pessoas têm essa ânsia de liberdade tão grande? Perseguem 5 anos a pessoa com que quer casar. E quando casa, parece que perdeu todo o encanto. Não sei se vocês têm tido algum cliente com isso, que depois que pegou o peixe, quer jogar na rede fora, e o peixe também. Era só perseguição. Então, algumas vezes, é a necessidade de se sentir forte, a necessidade de corrigir, muitas vezes em forma errada, aquilo que aconteceu lá atrás. Então, todas essas causas prováveis, emoções, liberdade, fartura, ou a falta das coisas, feridas, terapeuta corporal, perfeitamente percebe isso. Terapeuta corporal está passando uma gota ou uma drenagem linfática, e de repente a pessoa começa a sentir dores que não deveriam existir, ou começa a sentir lágrimas que saem e que não foram provocadas por aperto em excesso. Simplesmente que foram ativadas as memórias que ficaram em determinado lugar. As memórias que foram de vidas anteriores. Existe uma técnica que se chama técnica Christus, não tem nada a ver com o nome de Jesus, técnica Christus, CH. Essa técnica massageia a planta dos pés e a testa. Massageando a planta dos pés e a testa, a pessoa começa a entrar em um transe hipnótico induzido e começa a vir à tona todos aqueles registros que são de memórias anteriores, vidas passadas ou umbigos anteriores, como queira chamar. E aí você tem que cuidar disso. Só que é uma da técnica lenta, uma técnica que não aconselho. Eu prefiro trabalhar a alfa-terapia. Por que alfa-terapia? Porque a alfa-terapia, o cliente está consciente, está perfeitamente consciente, interagindo comigo. A única coisa que não consegue
é abrir as pálpebras, que é a forma de induzir a estado alfa para que essa pessoa consiga entrar nesse ciclo de 9 a 13 vibrações por segundo, que entra no ciclo da vibração terrestre, que é 10. Se a gente vibrar similar ao coração da Terra, nós conseguimos salvar a Terra. Mas não queremos salvar a Terra, queremos salvar apenas nós mesmos. Por isso que estamos passando por esses grandes conflitos. E hoje não tem ninguém que não aproveite o slogan de falar: vamos recuperar a Terra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu admiro muito a Madre Teresa, quando ela falava: eu não estou para salvar a Terra, estou para salvar a mim mesma primeiro. A gente salvar a si mesmo primeiro, fazendo sua parte, com certeza vai salvar os outros. Porque falava ontem, como falar de amor que nunca sentiu amor? Como falar de regressão que nunca fez regressão? Então as coisas têm que ser experimentadas. Como falar de florais, se este floral vai ser bem para você, se nunca experimentou esse floral? Então todas as técnicas têm que ser provadas, vividas, sentidas. E aí que entra o pensamento, sentimento e atitude de cada um. Influências paralelas que algumas vezes aparecem numa regressão de memórias. Memória familiar. É comum uma pessoa entrar em regressão e ver a família. Só que aí você tem que ter cuidado, análise, porque a gente acompanha mais ou menos aquelas pessoas, porque se criam as dívidas e os pagamentos, os dharmas e os karmas. E por isso que muitas vezes aparece memória familiar. Mas algumas vezes parece a memória familiar do que está acontecendo no momento. Algumas vezes com pequenas máscaras, que só é para justificar o sentimento de culpa, o remorso, o raiva. Em algum momento até outro, da própria pessoa, por ter podado tanto. Não sei se vocês vão acreditar, mas quantas vezes vi uma mãe podar filha, ao ponto de sabotar um casamento, aliás, 2 casamentos. Parece coisa de novela, mas existe. Como trabalhar essas coisas? Entendendo o que motivou isso, qual que é o motivo do egoísmo. Memória racial. Muitas vezes há uma associação racial. É lógico que deveria haver, mas não necessariamente. Quando eu li esse poema Sufi, eu tentei passar na essência que nós podemos ter nascidos negros, brancos, homem, mulher. Então, uma pessoa fala: eu já fui mulher. Por que não? Eu fui homem. Por que não? Se já foi terra, se já foi pedra, se já foi planta, se já foi animal. O contexto físico não interessa. O que interessa é o contexto emocional que vai dar início a toda a parte energética. Quando eu falo de 5 corpos, coloco o emocional no meio, como chave de equilíbrio. Começo o corpo físico e corpo mental. Depois vem no meio, na balança, o corpo emocional. No outro extremo, vem o corpo espiritual e o corpo de energia. Então o emocional, ele trabalha tudo, nos 2 sentidos do ser humano. Filmes, lendas, livros, inconsciente coletivo. Se nós fazermos uma memória coletiva, por sexto, você é capaz, puxa, eu fui colega do Nelson lá na Ilha de Páscoa, porque criou um ambiente para isso. Então, nesse sentido, temos que ter cuidado de não induzir. Existe a indução hipnótica e também existe a indução
para que a pessoa consiga entrar nesse transe hipnótico e consiga entrar ainda num registro que não conhece. Só que vão ser várias técnicas que vão estar inconsciente coletivo. Possessão espiritual é algo que assusta. A possessão espiritual, as pessoas ficam chocadas, mas existe. Como falei ontem, num curso que foi feito 2, 3 anos atrás, um colega nosso entrou numa possessão espiritual do avô dele, e eram colegas nossos que estavam fazendo no final de um trabalho de humanística. A gente se reuniu e essa pessoa entrou nesse trânsito. Tem que ser trabalhado de uma forma tranquila, de uma forma sábia, de uma forma direcionada, e para isso o terapeuta tem que aprender a trabalhar um pouquinho de tudo. E ler todas e como trabalhar isso, para não deixar uma pessoa num momento que não é devido deixar. Sugestão, leitura mediúnica do local. Se fazer uma regressão de memória, onde já há muitos registros, uma casa que tenha mais de 100 anos, normalmente vai haver influências muito fortes, e essas influências fortes vão estar sugerindo isso. A leitura mediúnica do local e da pessoa que está fazendo. E depois vem os distúrbios emocionais. Que aí me fala, Nelson, existe algumas coisas, pessoas que não podem fazer? Lógico, existe. Não é bom fazer numa mulher grávida, regressão. Não é bom fazer numa criança menor de 12 anos, porque vai estar condicionando algumas coisas. Tem que ter já, o ideal para mim é de 14 em diante, segundo algumas teorias de 12 em diante, mas 7, 14, 21, eu trabalho muito esse tipo de faixa etária. Então, para mim, de 14 em diante, pode ajudar em caso haja problema e seja estritamente necessário e não mera curiosidade. E os níveis de regressão, como que vão acontecer? Vai acontecer inicialmente lampejos. De repente aparecem cenas, que nem quando tem uma televisão quebrada. De vez em quando fixa uma tela e apaga, fixa uma tela e apaga. Segundo, começa a sentir sons. Isso não é padrão para todo mundo. Terceiro, começa a aparecer emoções, angústias, medo, felicidade. Terceiro, se coloca em um lugar de observação. Normalmente, a maioria das pessoas fica em uma espécie de observação. Quando se aprofunda, entra em participação, para depois chegar à consciência e poder interagir com tudo isso. Tem 2 minutos ou 1 minuto. Para fechar, tudo isso faz parte daquele grande segredo que somos nós. Aquele grande segredo de que muitas vezes nos foi proibido. E por isso há um erro nas coisas herméticas. Por isso que eu sinto de que nosso trabalho tem que ser aberto, que meu trabalho tem que ser aberto, para poder não ter que continuar colocando segredos e ter que divulgar segredos que existem há mais de 2.000, 4.000 anos. Se os segredos tivessem sido abertos, as caixas de Pandora tivessem sido abertas, nós estaríamos muito mais evoluídos do que estamos agora. Não precisaríamos estar escrevendo livros de segredos. Ao contrário, tem que ser como as receitas mais simples de comida. Nesse sentido, este seria um tema para falar o dia inteiro, de tantas coisas que existem, quantas nuances que existem. Mas o tempo que inventamos os seres humanos é inexorável. Então, já passaram os 40 minutos e agradeço mais essa atenção de vocês.